capítulo 2, e hoje nós estamos encerrando o capítulo 2 de Atos, o famoso capítulo 2 de Atos. Semana passada eu preguei sobre a pregação de Pedro, tá? Hoje eu quero falar para vocês, pode abrir ali o slide ali, André? Não sei, aí, pode deixar aí? Hoje eu quero falar para vocês sobre as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, ou capacitados pelo Espírito para ser igreja. Quem nos capacita para a gente ser igreja é o Espírito Santo. Aqui ninguém consegue ser igreja sem o Espírito Santo. O que nos constitui igreja não é esse prédio, o que nos faz ser igreja não é ter uma bateria, tanto que eu vi um vídeo palhaçada essa semana aí na internet que as igrejas precisam ter bateria para liberar algo no mundo espiritual. Nós gostamos de bateria porque gostamos de barulho, gostamos de som com tambor, batida, prato. Eu sou apaixonado por bateria e uma das minhas grandes frustrações é não ter aprendido a tocar bateria, apesar de ser amigo de um baterista, ele nunca me ensinou nem um paradiddle ou nada na bateria. Eu não sei tocar bateria. Nós não precisamos, o que nos faz igreja não é bateria. O Marcelo trouxe um carrom, o Adonias trouxe umas caixas, ligou o baixo dele aí, e nós somos igreja. Se estivéssemos cultuando embaixo, dentro de uma caverna, embaixo de uma rocha, continuaríamos igreja do mesmo jeito, porque não é o prédio que nos faz igreja, não é a cadeira da Tramontina que está sentado, que aguenta até 140 quilos, vocês podem engordar ainda, hein? E vocês não vão cair no chão. Não é isso que nos faz ser igreja. Então, hoje nós vamos saber o que é uma igreja. Vamos ler todo mundo junto o texto que vocês leram com o Everton aqui hoje, Atos capítulo 2 e o versículo 42 em diante, ok? Eu vou ler. E perseveravam na doutrina de quem? Dos apóstolos. E na comunhão. E no partido. E nas em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Fica com a Bíblia aberta, se senta com a Bíblia aberta em Atos capítulo 2 e versículo 42 ao 47. Como eu falei semana passada, não é pecado ter Bíblia no celular, eu tenho, mas se não vai trazer a Bíblia em formato de livro para a igreja, dá uma carga no celular furiosa em casa para ficar com a telinha ligada à pregação toda. Ou faz como o Marcelo, que ele economiza, né, Marcelo? Tu deixa quantos por cento da tua tela de luz? Tu tira 20% ou fica só com 20%? Bom, o Marcelo ele tem 100% de luz para usar na tela do celular dele e ele deixa só 20%. Bom, que legal, legal. Por isso que o Marcelo ele é o tesoureiro da igreja, né? Bom, pessoal, então, acabando o capítulo 2, semana passada eu falei para vocês sobre a pregação de Pedro, tá? E hoje eu quero falar sobre capacitados pelo Espírito Santo para ser igreja. Primeiro, o que é igreja? O que é igreja? Ah, já que sou igreja é um edifício que a gente vai. Eu também não tenho problema com isso. Tem gente que complica a vida das pessoas. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Ah, cara, a gente sabe disso. Não tem problema nenhum tu dizer, tu não vai para o inferno porque tu diz que tu vai na igreja. Não tem problema. Tá? Mas a igreja não é esse prédio, ainda que carinhosamente e historicamente nós chamamos esse prédio de igreja. Mas não é. É um costume que não é pecado, mas igreja é um povo. Do grego, saúde. Igreja, do grego, eclesia, quer dizer uma assembleia, um povo. Por isso que aquele cara que diz assim, eu sou a igreja. Não.
Facebook que tem um carinha com a mão assim, sabe, né? Não diga você é igreja. Você é um cristão. Sozinho ninguém é igreja. Eu preciso de outra pessoa para ser igreja. Eu não consigo ser igreja sozinho. Onde estiverem dois, nossa, fantástico, reunidos, eu ali, reunião, né? Eu não posso me reunir sozinho. Já tentei. É que nem tentar brincar de roda. Alguém já conseguiu brincar de roda sozinho? Não tem como, né? Precisa de uma outra pessoa. Bom, então, igreja, todos os que foram amados e salvos por Jesus, incluindo os salvos do Antigo Testamento. Sim, a igreja não começou no Novo Testamento. Mas Jesus disse, edificarei a minha igreja. Então ele vai edificar, já existia. Ele vai edificar sobre ele, um povo que já existia. Incluindo todos os salvos do Antigo Testamento. Tá? Então é todo mundo que foi amado e foi salvo por Jesus. Ah, mas como assim, Jackson? Não, porque em Efésios capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz, né, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja, deixando bem claro isso. Eu já falei isso aqui e talvez um outro dia nós vamos entrar mais a fundo nisso. Então a igreja é o povo que foi salvo por Jesus, é o povo que foi amado por Cristo e é o povo por quem Cristo morreu. Jesus morreu pela igreja, ok? E a igreja, ela é definida em igreja universal, não é a do Macedo, não é a do Macedo Monguirrada, não tem nada a ver com a do Macedo. A igreja universal ou igreja católica, que a palavra católica quer dizer universal, ou seja, a igreja do mundo todo, e tem a igreja local. A igreja mundial, é que esses caras, eles pegam nomes, eles são muito safados. Eles são safadões, né? Sim, eles são muito safados. E eles pegam, por exemplo, igreja mundial, igreja católica e igreja universal, teologicamente é a mesma coisa. É toda a igreja de Jesus, tá? A igreja mundial, não a do boiadeiro de Jesus lá, do dono das fazendas lá, não é dele. Mas a igreja de Jesus, toda a igreja, todo mundo que foi salvo por Jesus, que congrega em uma igreja bonitona, em um templo alugado, ou que congrega embaixo de uma rocha, de uma caverna, fugindo lá dos comunistas, todo mundo é a igreja de Jesus. E essa igreja universal, ou mundial, ou igreja católica, ela se manifesta no mundo através da igreja local. A igreja local, por exemplo, nós somos aqui uma igreja local. Nós somos uma igreja em Porto Alegre, que nos reunimos aqui na Sertório 4171. Somos uma igreja local. Cada cristão que é de fato conhecido por Jesus compõe a igreja universal, e essa igreja universal é manifestada através das igrejas locais. O Novo Testamento quase todo foi escrito para igrejas locais, onde os cristãos se reúnem para exercerem seus dons, amarem-se, confrontarem-se e serem confrontados. Igreja é o local onde nós manifestamos os nossos dons, tá? E quando eu digo dom, não é somente aquele bem dormir, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando somente daquele um dom de cura, um dom espiritual, não. Um dom de caridade, uma pessoa que é amorosa, que é carinhosa. Nós manifestamos os dons uns aos outros. Eu manifesto os meus dons e eu sou alvo dos dons de vocês. Isso é igreja, um servindo o outro, tá bom? Então é assim que a gente entende. Ok, quais são as características de uma igreja bíblica? Antes de entrar aqui para vocês, eu quero deixar claro duas coisas. A Bíblia, ela vai falar sobre princípios, e nós vamos encontrar os melhores métodos para aplicarmos esses princípios. Por exemplo, a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos encontrar um método melhor de fazer isso na época que nós estamos vivendo. Nós vamos pegar um microfone, uma caixa, vamos comprar um horário na rádio, vamos fazer vídeo para a internet, e nós vamos encontrar vários métodos. E o método, ele não é atemporal. Existe um método para cada época. Mas o princípio, pregar o evangelho, ele é atemporal. Ele é para todas as épocas. Então eu quero falar sobre alguns princípios para vocês, e nós vamos encontrar os nossos melhores métodos para executar esses princípios. Por exemplo, a Bíblia diz: quando vocês se reunirem, tem cânticos, tem uns salmos,
Ok, tudo bem. Mas qual é o melhor método para fazermos isso? É com rock? É com pop? Jazz? É com violão? É com bateria? É com cavaquinho? Não. É com cuíca? Não. É muito ruim. Não. É com o quê? Nós vamos encontrar os melhores métodos para fazer isso. Até porque nós estamos numa época de carnaval. E numa época de carnaval existem praticamente dois grupos que se reúnem. Um grupo que se reúne para sambar e cantar músicas que vão exaltar o homem, vão exaltar a humanidade, vão exaltar as paixões humanas. E vai ter um outro grupo que vai se retirar e vai fazer retiros. E eles vão cantar músicas que vão exaltar a sua humanidade também, que vai exaltar também a sua carnalidade humana também. E eles dizem que são igreja. Fora esses dois grupos, aí tem a igreja de Jesus, tá? Pode estar em retiro ou pode não estar. Pois bem, então, alguns princípios e alguns métodos. Hoje nós vivemos uma época de desequilíbrio, tá? As igrejas que zelam pela doutrina. Não, nós vamos ser bíblico, Jonathan. Nós vamos ser bíblico, ultra mega bíblico. Nós vamos brincar com... Não vamos mais jogar videogame. Vamos jogar só o Bible Man. Alguém conhece aqui o Bible Man? Ninguém? Fizeram um joguinho de videogame, tipo o Bíblia, o Homem Bíblia, nos Estados Unidos. Porque nós queremos jogos cristãos. Nós somos totalmente bíblicos. Então tinha o Bible Man, era o Homem Bíblia. Nós somos bíblicos. Aí, essas igrejas muito bíblicas, elas não celebram com entusiasmo. Vai no culto de uma igreja muito bíblica. O povo é assim. Eu quero que esse cara, eu quero que esse pregador, quando ele pregar, ele tire um coelho teológico da cartola, que ele me dê um nó no cérebro, ele fale algo muito profundo para mim, porque nós somos uma igreja bíblica. Aí, eles não celebram com entusiasmo. Quando cantam, eles não cantam para Deus, eles não cantam de coração. Eles preferem se reunir, cantar para qualquer safado aí, né? Me diz o nome do cantor que vocês gostam aí. Onde fala, pessoal? Nelson Ned? Maurício Matar, tu falou? Não. Tu ouve Maurício Matar? Eu não falei isso. Mariane! Eu achei que tu era do metal, Mariane. Eu falei Thales Roberto. Não, eu falei cantor. Não, cantor. Não, estava escrito, não cantor. Cantor, de verdade. Não, Thales não. Tá? Pode ser, pode, vai, sertanejo. Sertanejo bom demais. Zezé de Camargo. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Aí vai no show do Zezé e chora. Vai no show do Roupa Nova. Olha aí, meu. Que isso, eu vou falar de novo assim, Roupa Nova. Tem poder nesse nome. Vai no show do Roupa Nova e canta. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Então grita! Vai lá, né? Eu vi na igreja, o olho é cego, nunca se emociona cantando pra Deus. Não é pecado querer ir no show do Roupa Nova e cantar lá as músicas do Roupa Nova, as músicas bonitas, que todas as novelas da Globo tinham uma música do Roupa Nova, mas vai e canta. Mas na ânsia de sermos muito bíblicos, de termos um culto racional, nós perdemos a parte emocional do culto. E se nós cantamos e existe uma melodia naquilo que estamos expressando em palavras, isso é porque toda a nossa razão deve cultuar a Deus e as nossas emoções também. É todo o nosso ser que louva a Deus no culto. Então vivemos uma época de desequilíbrio. As igrejas que zelam pela doutrina, elas não celebram com entusiasmo. Outras igrejas que são ativas na ação social. Não, nós vamos acabar com a pobreza no mundo. Nós vamos acabar com toda a fome no mundo. O motivo para a igreja existe é porque a igreja tem que botar comida para o pobre. Esse não é o propósito da igreja. Ainda que a igreja vai desembocar nisso, esse não é o propósito da igreja no mundo. Ainda que é comum, que é impossível, nascido de novo, caminhando pela rua, ver uma pessoa passando fome e não vai repartir o pão com essa pessoa, não vai ajudar essa pessoa. Mas o propósito da igreja não é esse. O propósito da igreja é proclamar a glória de Deus, pregando e depois atuando
e acabando ou acalmando com a fome do mundo. Mas muitas igrejas que têm uma atuação na ação social são fracas na oração. São igrejas, na parte social, eles são fantásticos, mas eles não oram. Outras igrejas que crescem muito, temos que crescer numericamente, temos que ter um grande número, só que eles acabam negociando a verdade, negociam a pregação, negociam. Tá bem? Bom. Algumas igrejas que crescem exponencialmente, como diz o pastor Jeremias, acabam negociando a verdade. Tá, Jadson, tudo bem. Então, quais são as marcas de uma igreja bíblica de verdade, de uma igreja cheia do Espírito Santo, de uma igreja que vai fazer a diferença nesse mundo? Quais são as marcas? Primeira marca: a igreja é comprometida com a palavra de Deus. Versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós cremos na Bíblia, tá? Amém? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que o que foi falado de forma oral no período onde a igreja foi fundada está preservado na Bíblia. As pregações, aquilo que os apóstolos falavam de casa em casa, de roda, sentado, aquilo que foi vivido por eles, está preservado aqui nas nossas mãos. E a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que a igreja viveu, aquilo que a igreja pregou, aquilo que a igreja exortou, está aqui. Aquilo que foi passado de forma oral para a igreja no primeiro século, está aqui. Aquilo que os apóstolos criam, eu quero explicar para vocês por que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, que é uma grande confusão aí quanto a essa questão. Tem um grupo que eu sou de Jesus, Lázaro Ramos, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, para esse mundo eu não volto mais. Só de Jesus, né? Tem um grupo, o Rodrigo gosta dessas músicas, né, Rodrigo? Tem um grupo aí lá em Coríntios que tinha assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e tinha os que eram de Jesus. Historicamente falando, os que eram de Jesus eram os que mais davam problema para a igreja, porque eles não se submetiam a ninguém, eles eram de Jesus. A questão é a seguinte, pessoal: a igreja, ela foi edificada sobre Cristo, é a pedra angular, ele é a pedra que sustenta todo o edifício, e sobre Cristo estão os apóstolos, que Cristo chamou para proclamar no primeiro século o Evangelho e a mensagem de Jesus. Esses apóstolos, eles marcaram, assinaram os documentos que nós temos com o sangue deles. O sangue deles foi a assinatura do que aquilo que eles pregavam, do que aquilo que eles criam e do que aquilo que eles estavam levando como verdade para o mundo era de fato a verdade revelada por Deus. Porque a igreja do primeiro século, praticamente, ela quase toda foi dizimada. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu não conheço, eu posso conhecer um cara, ou um louco, dois, que morrem por uma mentira, mas uma igreja toda, um povo todo, impactar o mundo da época, impactar a história por causa de uma mentira. Eu preguei aqui sobre a ressurreição de Jesus, e a exposição dos discípulos à ressurreição de Cristo, a verdade incontestável da ressurreição de Jesus, mudou a forma deles de agir, a forma deles de pregar e a forma deles de se doarem pelas pessoas. A doutrina dos apóstolos é o Evangelho de Jesus. Aquilo que Jesus passou para eles, aquilo que eles viveram 3 anos andando dia após dia com Jesus e sendo comissionados por Jesus, aquilo que Jesus os ensinou, eles ensinavam ao povo. O John Stott, ele vai dizer que no primeiro século era como se houvesse um colégio infantil, e aquelas pessoas que estavam ali, os 120, eram os aprendizes, as crianças, e os apóstolos eram os professores. O interessante é que a igreja, ela está fundamentada aqui logo após que a Bíblia vai começar a falar sobre a igreja, é logo após o sermão de Pedro, é logo após Pedro pregar. Semana passada eu falei sobre a pregação de Pedro. Interessante que a igreja, ela é constituída, ela é fundamentada
fundamentada logo após a pregação de Pedro. Eu já quero dizer uma coisa para vocês: igreja de verdade é onde existe pregação bíblica de verdade. Pode ter placa, pode ter site, pode ter sermão disponibilizado de graça na internet, pode vender, pode fazer sucesso, pode ter o nome nas paradas do sucesso do mercado gospel, como diz o Marcelo, pode estar estourado, mas não é igreja. Se a pregação não é bíblica, se a pregação não é fundamentada na palavra, pode ter reunião, pode ter tapinha nas costas, pode ter um barrará, pode ter louvor, pode ter comunhão, como diz uma amiga minha, que os crentes hoje estão loucos por comunhão, mas não é a comunhão bíblica, é a comunhão, não teve graça isso, né? Não teve, né? É a comunhão, de comer. Não foi legal, né? Pareceu uma piada meio Stefan, né? Foi uma piada meio Stefan. É o meu jeito Stefan de ser. Bom, então, aonde não há pregação e ensino da Bíblia a respeito de Jesus de forma bíblica, não existe igreja. Pode haver um clube social, uma organização cívica, algum grupo de orientações em prol de uma causa, mas não a igreja de Jesus. Assim como o mundo foi trazido à existência através da palavra de Deus, para a igreja passar a existir, precisa que a palavra de Deus seja pregada. O primeiro ato para que uma igreja exista é uma pregação bíblica. Portanto, o local onde vocês vão escolher para congregar, o local onde nós escolhemos para congregar é muito sério. O local da igreja que nós vamos chamar de lar é algo muito sério. Eu vejo que pessoas planejam as suas vidas em muitas áreas e não planejam o local onde vão congregar. É muito fácil você chegar para mim hoje depois do culto aqui e dizer assim: Jackson, eu estou me mudando para Pindamonhangaba. Quem já foi para Pindamonhangaba? Itaquaquecetuba. Eu demorei 3 anos para aprender a falar essa palavra. A minha pergunta para vocês é o seguinte: você sabe se tem uma igreja bíblica em Itaquaquecetuba? Não, a gente faz a nossa vida do jeito que tiver. Se tiver igreja tem, se não tem, não tem. O local onde você congrega, com o povo com quem você congrega e o que vocês ouvem semanalmente é muito importante. Assim como o mundo veio através da palavra de Deus, a igreja ela passa a existir pela pregação do Evangelho. A igreja começa aqui com a pregação de Pedro. Pedro, o nosso camarada, o nosso brother, a Bíblia diz que ele se levantou, mostrando que ele era um líder. A situação está um caos, chamando eles de bêbado, chamando eles de louco. Pedro se levanta e prega para eles. E prega uma mensagem bíblica. Em primeiro lugar, tá bem, Stefano? Qualquer coisa, tu dá um grito aí, cara. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja bíblica. Eles são cheios do Espírito Santo, mas isso não os desvia da Bíblia. Quantos de vocês já ouviram? Ô Donias, já ouviu isso alguma vez? Como é que estava o culto? Estava um fogo. Foi tremendo. Foi terra. Eu não entendo quem grita terra no culto. Quem grita terra no culto para mim é retardado. Não é retardado que eu posso falar, Matheus? Imbecil? Idiota? Retardado. Tem um retardo mental. Tolo. A mensagem era para ti. Não, a pregação, Halisson, foi tremendo. Tu tinha que estar lá. Era para ti aquela pregação. Mas eu não estava, Deus não fala com quem está ausente. Tá tudo bem, Adonias, que legal, foi tremendo. Cara, eu senti o batendo das asas dos anjos, velho. Já ouvi isso. Como eu já ouvi também cara que foi orar na casa dos caras e viram os demônios passando que nem uma lesma gigante pelo braço. Que nojo, né? Tudo bem, assim. É o empirismo da época. Bom, e tá lá, Adonias, como é que foi o culto? Foi tremendo, foi um fogo, foi um requeté, foi terra, fogo, ar, coração. Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta. Vai, planeta! E o coração é sempre o brasileiro, né? O brasileiro é sempre o fraude do negócio, né? É o Blanca do Street Fighter. Pô, tu quer ser o quem, né, cara? Tu quer ser um Ryu? Não, tu é o Blanca, porque tu é brasileiro. E no Brasil tem que ter uma cobra, tem que ter um... É sempre uma coisa desgraçada. Mas voltando, foi fogo o culto, foi tremendo. Tudo bem, o que o cara pregou? Cara, eu não sei, meu.
Mas foi demais, cara. Foi demais. Mas foi demais, cara. Esse tipo de cara, ele é que nem um amigo meu. Um demônio entra numa mariposa e detona ele. Eles estão cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo os impulsiona para a Bíblia. Eles estão cheios de Deus, e a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas esse enchimento do Espírito os empurra para as Escrituras. Não tem uma experiência na tua vida de santidade que vai te divorciar da Bíblia. Não, eu estou orando muito, cara, não estou tendo tempo de ler a Bíblia. Perguntaram uma vez para o A.W. Tozer: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Aí ele dizia assim: cara, pergunta para um pássaro, o que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Como a Bíblia é tão importante, eu vou ler ela em oração. E como a oração é tão importante, eu vou orar depois de meditar nas Escrituras. Uma coisa empurra para outra. O historiador Justo Gonzalez, ele afirma que perseverar na doutrina dos apóstolos não é somente não se desviar ou permanecer ortodoxo, mas que eles foram aprendendo gradualmente com os apóstolos. Sabemos que tipo de igreja é pela forma como ela se relaciona com a palavra de Deus. Por exemplo, eu vou numa igreja, eu sei que tipo daquela igreja é. Tudo bem, pode ter pessoas que dançam no culto. É estranho nós temos pessoas que dançam. Grupos de dança, homens que dançam. Perguntaram para mim ontem na reunião, eu não posso olhar para o Thiago quando eu falo em dança, mas perguntaram para mim ontem na reunião lá no Jardim Botânico: tudo bem, Jackson, como que homem dança? Aí eu disse assim: Alisson, homem dança assim, entendeu? Chula, homem, que homem, dança isso. Se vai ter dança aqui na igreja para os homens dançar, eu vou dançar isso, entendeu? É isso, macho, dança chula. Mas eu sei que tipo de igreja eu estou pela forma como a igreja conduz a palavra. Tendo ou não tendo dança. Não é porque uma igreja tem dança que ela vai para o inferno, apesar de ser estranho ter dança no culto. Por exemplo, tem igrejas onde a pregação não ocupa a parte principal do culto. Tem tudo, cara. Quantas vezes eu não estive em um culto onde convidaram 5 corais, 8 conjuntos? O Adonis está rindo. Ele presenciou algumas vezes isso. 10 mil cantores. Ô Jacques, nos primeiros 5 minutos do que sobrou de pregação, o pregador se preocupa em desmerecer o que aconteceu aí. Com certeza. Ele tem que destruir alguma coisa do que aconteceu ali. Aí, está todo mundo reunido. É 2 hinos do coral, porque o coral fica bravo. É 4 hinos do conjunto, porque eles, afinal de contas, eles botaram o som. E daí tem a cantora, e tem isso, e tem aquilo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. O culto tem que acabar 9h30. Aí 9h25 e meio, 9 horas, 25 minutos e meio, faltando 4 minutos e meio para acabar o culto, nós vamos agora para a parte mais importante do culto, que é a pregação do Evangelho. Mentira, cara! E aí o pregador chama a filha dele para cantar. Ou ele vai cantar: eu quero cantar 2 louvores. Uma vez me chamaram para pregar e o cara foi me dar 9h25. Irmão, que Jesus te abençoe. Deus pode fazer muita coisa em pouco tempo. Eu disse: não vou pregar, cara. Isso é falta de respeito. Primeiro, que é falta de respeito comigo, como gente. Em segundo, e muito mais importante, é falta de respeito com a palavra. Uma igreja que não tem tempo para pregação, que não tem tempo para raciocinar, para meditar no que o pregador está falando, não é uma igreja de Deus, não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Os caras aqui, eles estão se debruçando nas Escrituras, naquilo que os apóstolos estavam ensinando eles. Igrejas onde se prega qualquer coisa, tu vai no culto, cara, é quase uma bibliomancia. O cara vai virar o e Judas foi e se suicidou. Vai e faz o mesmo. Cadê a André? Passa ali para mim, faz favor ali.
Esse cara é o Calvino. Sim, esse é o Calvino mesmo. Calvino na Reforma Protestante. É o irmão Calvino. Ele é muito legal, ele era muito legal. Faz mais ou menos uns 500 anos que ele esteve entre nós. Bom, vocês estão vendo a roupa que ele está usando? Quem aqui veio da igreja católica? Quem aqui teve água jogada na tua cabeça quando era criança? Porque isso não é batismo. Crianças não são batizadas, tá? Eu nunca fui batizado quando criança. Jogaram água em mim quando era criança. Eu fui batizado com 15 anos. Criança, batismo infantil. Não existe batismo infantil. Jogam água em crianças. Isso é uma coisa, tá? Mas batismo infantil não existe. Jogam água, se batismo infantil existe, eu fui batizado trocentas vezes. Cada vez que a minha mãe me dava banho, eu era batizado. Batismo envolve arrependimento, tá bom? Bom, esse camarada aí, ele foi um dos fomentadores e uma das maiores mentes pensantes do mundo. Teve erros, teve defeitos, teve pecados, como todos os homens nascidos de mulher, exceto Jesus. E você se lembra na igreja católica, a roupa que os padres usam na missa? Ela é todo um ornamento, ele não é só uma bata. O padre ele não celebra a missa com a bata. Eu me esqueci o nome, me perdoe. Mas é uma roupa, ela tem uma estola, ela vai ter todo um paramento. E não é a batina, tem um outro nome. Batina é aqueles caminham aí pelo dia a dia, fazendo enterro, ajudando as pessoas, tá? Mas tem uma outra roupa que é um outro nome. Desculpa, Mateus, eu queria que fosse. Mas aí não é. Presta atenção aqui. A missa católica, ela é uma das maiores blasfêmias contra o Evangelho. Por quê? Os católicos, eles acreditam que Jesus, que a hóstia, que a Eucaristia, ela é o corpo de Jesus fisicamente. Ou seja, aquele coisinho assim, aquele coisinho redondinho, e aquele vinho, eles se transformam na carne e no sangue de Jesus. Eles interpretam literalmente, de uma forma muito inteligente, quando Jesus diz, isso é o meu corpo, ele está botando um pão, isso é o meu corpo, e ele pega o vinho e diz, isso é o meu sangue. Ele está falando de forma figurada. Não, ele está falando de forma que não é figurada, isso é o sangue mesmo e é o corpo mesmo. Tudo bem, quando Jesus diz, eu sou a porta, se interpreta de forma, eu sou cordeiro. Não, é figurado, cara, figurado, tá? Mas como eles interpretaram, eles têm que mudar toda a teologia deles. O que eles vão fazer? Eles vão dizer que toda a missa, Jesus é sacrificado mais uma vez. Ou seja, toda a missa, o sacrifício de Jesus é renovado, mas é um sacrifício sem sangue. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Um sacrifício de sangue não. Tudo bem. A Bíblia vai dizer que Jesus morreu uma só vez, Hebreus 9:27. Mas os católicos, eles ignoram isso. Eles dizem que é. Eles vão lá pelos concílios de Trento, foi logo após a Reforma Protestante, e eles dizem isso. Então o padre, preste atenção aqui, na missa, o padre sacrifica Jesus mais uma vez. Como se o sacrifício de Jesus não valesse para sempre. Tem que ficar sacrificando ele mais uma vez. A função do padre, ela é, no entanto, mediar entre o homem e Deus. Ele é um cara que media. Quando vieram os reformadores, cara, a roupa que esse cara está usando é muito punk. Ele está usando uma toga. Era a roupa que os professores usavam na época da Reforma Protestante. O que os reformadores estão dizendo ao usar essa roupa para pregar o Evangelho na época deles é: a função do pastor é ensinar. Nós não estamos aqui para sacrificar Jesus. Nós não somos guru, nós não somos alguém que vai fazer uma mediação entre vocês e Deus. Eu não medio vocês, é o sangue de Jesus, é o sacrifício de Jesus que salva você, que media você, que leva você a Deus. E essa roupa, os reformadores estão dizendo, somos professores de Bíblia. A nossa função no culto e no dia a dia é ensinar a palavra. Vocês entenderam?
Nós somos evangélicos? Sim. Somos protestantes? Então nós temos que ter essa mente. A reforma veio daí. Ou seja, a função do pastor é ensinar. Simples. Pode passar, André. A pergunta para você é a seguinte: como é que é o teu relacionamento com a palavra? Como que é o teu relacionamento? Só lê a palavra aqui no culto? Administrou o teu dia de tal forma que eu tenho de manhã às 8 da manhã eu saio para trabalhar, ao meio-dia eu almoço, depois eu volto para trabalhar, chego em casa, dou um beijo na mulher, vou na academia, faço isso, faço aquilo outro, não sei o que, vou dormir. E cadê o tempo de meditar na Escritura? Não, eu não posso perder The Walking Dead. Meu Deus, que perdoe. Eu não posso perder o Green, a seriado, tá louco. Eu não posso deixar de ver o Supernatural, não, tá louco. Jim e Sam caçando demônios. Uau! Mas a leitura bíblica está atrasada. Eu fico agoniado se está um vermelhinho do Facebook lá. Ai meu Deus, quem é? Alguém está me chamando. Ai meu Deus, eu tenho que ver o que é aquilo. Meu Deus, ai, meu Deus, caiu a internet. Puxa vida! Mas a leitura bíblica está atrasada. Como que está teu relacionamento com a Escritura? Continuando, vamos lá. Segunda marca, uma igreja bíblica, ela é marcada pela comunhão, amor e união. Versículo 42 ainda. E perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. E na... Ô pessoal, vocês não estão lendo comigo aí? Vamos lá, liga esse LED, Mário, vamos lá. Não, o quê? Vamos lá, pessoal. Vamos de novo. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Tá, eu vou ler de novo. Então, em segundo lugar, uma igreja bíblica, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela comunhão, pelo amor e pela união. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão e nas orações. E perseveravam na comunhão e no partir do pão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, lotada de Deus. A igreja lotada de Deus, quando a pessoa sai no reteté e ela fica flutuando, quando ela faz aquele golpe do Daniel San. Você lembra, Harrison? Quando ele dá aquele último golpe, está com a perna machucada. O Anderson Silva podia ter feito aquilo, cara. Ele não quis. E ele dá aquele golpe lá de karatê ungido. E é uma loucura. Isso é uma igreja cheia de Espírito Santo. Eu conheci cara que fazia isso. Pulava, fazia aviãozinho e estava transando com a mulher do amigo dele. A gente não sabe. Eu não duvido disso. Uma igreja cheia do Espírito Santo é onde os irmãos se amam profundamente. Qual é a maior evidência de que alguém é servo de Deus? É um cabelo ponta de espada. Não corta o cabelo. Uma irmã chegou numa igreja, havia traído o marido, havia avacalhado com o nome de Jesus, estava desviada, avacalhou com tudo. Aí ela pegou o microfone e ela disse: irmãos, eu estou voltando hoje para a comunhão. O diabo tocou em tudo. Eu traí meu marido, mas eu não cortei o cabelo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é onde o homem usa terno, é onde o homem é sério, a cara de cheio do Espírito Santo, testa franzida, vou orar. João 13,35. Jesus falou, não foi o João da esquina, não foi o Zé das Couves. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mundo vai conhecer se a gente é discípulo, se a gente se ama. E para mim amar vocês, eu tenho que colocar vocês em primeiro lugar. Essa é a nossa marca. O amor é uma poderosa ferramenta evangelística. Os crentes estavam juntos, partilhavam vida, os bens, eles cuidavam uns dos outros.
Se a nossa reunião aqui é somente que a gente vem para ouvir palavras boas, para motivar a gente, se a gente não está disposto a partilhar a vida um com o outro, isso é igreja. Você não vem aqui bater o teu ponto. Tem que partilhar choro, alegria, sorriso, coisas boas, coisas ruins. Eu fico agoniado quando eu sei que alguém está passando problema aqui na igreja. É vontade de passar mais tempo junto em comunhão. Cristãos nas maiores, escute isso, nas maiores pestes do mundo, sempre tiveram os menores índices de mortalidade, porque eles sempre cuidaram dos seus doentes. O amor entre os irmãos foi o que impactou o mundo da época. As grandes pestes que houveram no mundo, as grandes pragas, as grandes doenças, os grandes males, aonde o mundo mais foi dizimado, a igreja sempre foi onde teve os menores índices de mortalidade, porque os cristãos arriscavam as suas vidas e cuidavam dos doentes. Isso é igreja. Minha pergunta para você aqui essa noite é: o que te impede de ser unido com o teu irmão? Ele é diferente de mim, cara. Mas quem disse que ele tem que ser igualzinho em tudo? Nas coisas principais, nas coisas essenciais, nós temos que ser iguais. Mas nós temos uma diversidade de coisas para sermos diferentes. O que te impede de ser um com o teu irmão? Ele é chato. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Tu também é. Cara, o que te impede de ser um com o teu irmão? De partilhar a vida com ele, de estar preocupado com ele, de saber se ele tem que comer em casa. É impossível sermos igreja. Eu estar com a minha barriga, com a minha pança cheia de comida em casa e eu saber que tem um irmão meu passando dificuldade. Estava com a Thalita, nós tínhamos uns 3, 4 meses de casado. A Thalita teve uma doença gravíssima, problema de tireoide. Ela teve o hipertireoidismo e ela ficou muito magra. Era a versão da doença que mata. Ela ficou com menos de 50 quilos, com 40 e poucos quilos. E eu me lembro que chegou um irmão crente da igreja, chegou para mim e disse assim: Jackson, se fosse a minha mulher, eu tinha dinheiro para pagar. Mas, cara, eu acho que tem que orar mais. Isso está acontecendo contigo, ele não está orando. Cara, o diabo não vem no meio dos filhos dele, velho. Como que eu vou chegar para vocês e dizer que eu tenho dinheiro para pagar para minha mulher e a tua mulher com uma doença? Se nós somos igreja de verdade, a tua família tem tanta importância como a minha, porque nós somos família. A tua saúde tem mais importância que o meu nome no SPC. Se nós somos família. Ou se a gente não está brincando de igreja. Igreja é isso. Como aconteceu um caso de uma igreja nos Estados Unidos, onde uma mulher foi abandonada pelo marido, e ela, solteira, com um filho pequeno, não tinha dinheiro para pagar as contas. Um outro casal da igreja estava indo comprar uma caminhonete, tinham juntado dinheiro, e Deus falou com eles: não compra a caminhonete. Eles já tinham até comprado, devolve e pega o dinheiro. Devolveram, e Deus mandou eles entregar o dinheiro na mão daquela mãe solteira, porque ela estava passando por dificuldades. Isso é igreja. Isso é igreja. Terceira marca: perseverantes na oração. Versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles oram com fervor, eles oram com entusiasmo. Eles não somente têm uma boa teologia, mas eles tinham oração. Eu quero provar para vocês bem rapidinho que o livro de Atos, a carta de Atos dos Apóstolos, ela é uma carta, ela é um livro marcado pela oração. Atos 1,14, todos unânimes perseverem em oração. Atos 3,1, líderes vão orar às 3 da tarde. Atos 4,31, a igreja sob perseguição ora. Atos 6,4, a liderança entende que a principal prioridade é a oração e a palavra. Olha aqui para mim. Nós nos reunimos todos os sábados aqui às 7 da noite para orar. E quando tem os guris aqui, vem o Everton, o Stefan, eles se revezam cuidando da porta. E nós estamos ali orando, e eu não vou cuidar da porta. Porque a principal função do pastor não é ser funcionário de igreja.
A principal função do pastor é orar muito e ler muito a Bíblia. Nós estamos reunidos aqui, estamos em oração, porque uma igreja não cresce no oba-oba. Uma igreja não cresce somente porque ela é legal, somente porque é bacana, tem um nomezinho legal, uau! Não, a igreja tem que orar. Deus mudou o jeito dele. Atos 9:11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias que Paulo era crente, qual é? Paulo se converteu, os caras estão tudo apavorados. Paulo matava todo mundo, passava fio, o troço era punk. Deus chegou a Ananias e disse assim: cara, velho, desce e rua direita, tu vai encontrar Paulo, e Paulo vai estar o quê? Cego? Perfeito? Oh! E ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar orando. Sinal que ele era crente, que ele estava orando. Atos 12:5, Pedro está preso, mas a igreja ora incessantemente. Atos 13:1-3, a igreja de Antioquia ora e Deus abre as portas das missões mundiais. Atos 16:25, Paulo e Silas oram na prisão e Deus abre as portas da Europa para o Evangelho. Atos 20:36, Paulo ora com os presbíteros de Éfeso na praia, uma das passagens mais lindas da Escritura. Atos 28:8-9, Paulo ora com os enfermos da ilha de Malta e os cura. Como está a tua vida de oração? Como está a oração aí na tua vida? Quer ser igreja? Quer ser pregador? Quer ter uma família abençoada? Não, quero isso. Ora. Ou tu é um crente? Vamos fazer essa piada ridícula. Não vou fazer. Tu é um crente 6 horas. 6 horas por mim? Muito ruim, né? A igreja de Deus, ela ora. Em quarta marca da igreja, havia temor, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os sinais que seguiam eles, não faziam eles achar que a vida cristã era um oba-oba. Tem sinal acontecendo, tem gente levantando da cadeira de rodas, tem gente sendo curada. Então Deus está com a gente, vamos viver de qualquer jeito, não. Deus está se manifestando no nosso meio. Então existe temor. Temor é consideração por quem Deus é. A gente considera a presença de Deus. Havia temor. A forma como tratamos a palavra de Deus é igual à forma como nós tratamos Deus. Temor, essa palavra foi esquecida no nosso vocabulário. A gente tem uma época antiga, quem convertido há mais de 10, 15 anos aí, se lembra, que tinha muita gente ignorante na igreja, mas tinha temor, em muitas igrejas. Tinha ignorância, tinha coisas erradas, mas parece que hoje, não sei se estou ficando velho, mas parece que mais temor em algumas pessoas. A nossa geração, infelizmente, é uma geração que não teme a Deus. A nossa geração é uma geração que não considera quem é Deus. Quinta marca, ela era uma igreja generosa. Versículo 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Uma das maiores provas se nós somos convertidos é se o nosso bolso é convertido. A gente pode dar qualquer desculpa, pode dar a desculpa que tu quiser, mas não existe conversão sem conversão do dinheiro e da carteira. Isso aqui não é uma pregação universal, não. No mundo onde os pastores roubam, aonde igrejas roubam, Deus continua dizendo para a igreja contribuir na obra dele e para os necessitados. O fato de ter pastores safados, filhos do diabo, que vão se encontrar ainda com o juízo de Deus, isso não quer dizer que Deus abriu mão da contribuição. Todos os recursos que Deus destinou à igreja estão na mão dos crentes. Todos os recursos dos nossos necessitados estão na mão da igreja. É impossível. Tudo. Jackson, por que eu tenho que viver uma vida de doação? Lá vem vocês falando em dinheiro mais uma vez. Que saco, cara!
Sabe por que a gente tem que doar? Primeiro, porque tudo em Deus é doador. Tudo em Deus doa. Toda a natureza de Deus é uma natureza que doa. Toda a criação é doadora. Tudo na criação doa algo. Vivemos em um mundo onde toda a criação vai doar algo. O sol, a lua, as estrelas, cada um doa o seu certo brilho. O sol tem mais, ele doa mais. As estrelas têm menos brilho, doam menos. Assim é a nossa contribuição na casa de Deus e nas assistências aos nossos irmãos necessitados. É impossível nós dormirmos sabendo que alguém do nosso meio está passando fome. É impossível. A generosidade é a rainha suprema da natureza. Spurgeon dizia que não há nada nesse mundo que não viva para dar, exceto o homem ganancioso. E tal homem é como um fragmento de cascalho em uma máquina, não se encaixa no universo. Deus é o mais alegre dos doadores, e nós temos somente o hoje para doarmos. Na eternidade ninguém vai doar nada. Vocês não vão ajudar necessitado nenhum na eternidade. Vocês têm que entender, nós temos que entender a nossa geração tão avarenta, que ama tanto dinheiro, que tudo que nós temos não é só para nós. Melhorou de condição financeira? Não melhorei, tenho projetos ainda. Beleza, vamos orar. Eu acredito que muita coisa vai acontecer, mas quando acontecer tem que entender que o fim principal não é para que você fique se engordando. A gente quer igreja, a gente quer banco, a gente quer tudo, a gente quer fazer um monte de coisa, mas tudo custa dinheiro. Os nossos necessitados, nós precisamos urgente ter uma despensa com comida farta, com bastante coisa. O Calvino ele dizia que tudo que a igreja tem pertence aos pobres, tudo. Beleza, Jackson, então quer dizer que nós vamos ser comunistas? Não, comunista é igual a demônio. Não é tanto, mas comunismo igual a diabolismo, né? É diabolismo, não? Comunismo igual a diabolismo. A Bíblia não está mandando nós não termos nada, não. Esses caras eles doavam o que eles tinham, mas partia deles. Não tinha um pastor dizendo: Robson, tu tem que dar o teu tudo. Não. Richard, tu tem que dar o teu tudo. Não. A Bíblia é a favor da propriedade privada. O comunismo não. No comunismo tudo é do governo. A Bíblia vai defender a propriedade privada. Nós não podemos roubar, como alguns partidos hoje andam falando que as pessoas que não podem suportar a propaganda, elas têm que ir roubar. Não. No comunismo, o governo é dono da terra, o governo é dono da casa, o governo é dono de tudo. A Bíblia não acredita no comunismo, mas na generosidade. Sua casa, seu carro, sua renda, suas riquezas, suas posses são suas, mas elas vêm do Senhor. A igreja não tem direito sobre o que você tem. Não. Robson, é o seguinte, eu estava lendo o livro de Atos aqui, ó. Cara, eu sempre quis ter uma espírita. Passa essa chave para cá. Não. Alisson sempre quis ter um palio, cara. A Bíblia diz que eles davam aqui, ó. Me passa essa chave para cá. Não. Aqui parte de quem está dando. Nós não temos o direito de tomar, mas nós podemos convidar as pessoas a ofertarem. Tem diferença. A igreja não tem um imposto, nenhuma porcentagem. Dízimo, nós podemos até chamar de dízimo de oferta, mas o dízimo ele não é neotestamentário. A minha pergunta para vocês aqui é: quem é o Deus de vocês? É o dinheiro? É mamon? Sexta marca, correndo. Essa igreja, eles tinham reuniões regulares. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O diabo quer que nós pensemos que a igreja de Atos era uma igreja desorganizada. Não. A igreja, historicamente, sempre se reuniu no domingo para celebrar a ressurreição de Jesus. Jackson, nós temos que ser uma igreja mais simples. Uma igreja das casas.
uma igreja pequena, uma igreja orgânica. Tenho raiva desse discurso, cara. Gente burra que diz isso. Jesus andou com multidão. A igreja se reunia no templo. Eu não vejo o templo na Bíblia. Está aqui, cara. Aqui, ó. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Deus não é anti-templo. Eu não gosto de templo. Não. Fizeram escavações em Corinto, em Éfeso, em Laodiceia. E disseram que algumas casas em Éfeso tinham 3.000 metros quadrados. Cara, a gente reuniu as casas, velho. A gente se reúne. Alguém tem uma casa com 3.000 metros quadrados aqui? Vamos se reunir nas casas. Existem reuniões maiores e menores. Existe a reunião de domingo, onde a igreja se reunia toda, e a igreja durante a semana se reunia em reuniões menores. A igreja moderna é a única família que não se alegra quando cresce. Aqui está a Danuzi, ela está com o bebê. Está com ela ali, Thalita? Está ali? Está dormindo ali? É a Luísa? Gabriele. Nós fomos orar por ela no hospital. E ela era bem pequenininha, estava com a incubadora. E eu me lembro que foi uma alegria. O pai e a mãe dela desesperados, pediram para a gente orar, nós fomos lá orar. Entramos naquele local com um monte de criancinha pequenininha. Olha, ela era prematura, isso, nasceu prematura. E eu me lembro que ela era tão pequenininha, mas havia uma alegria na família, porque a família estava crescendo. Agora na igreja não tem isso às vezes. A família vai crescendo, já tem que droga. A igreja está crescendo. Não vou ter a mesma atenção que eu tinha do Jackson. Que droga. Que droga. Tempo bom era o tempo que nós nos reuníamos com um grupo pequenininho. Aquele tempo era bom. Que droga. A igreja está crescendo. A igreja é o único povo que fica bravo quando cresce. Minha pergunta para você é a seguinte: você quer que a gente seja um pequeno a vida toda? Ou quer que a gente cresça? Não só numericamente, mas eu digo em qualidade, em quantidade, em profundidade da palavra. E sétimo, presta atenção aqui, pessoal. A igreja era uma igreja que transbordava alegria e felicidade. Versículo 46: partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e sigileza de coração. A igreja celebrava as coisas comuns da vida, como refeições diárias. Quando nós plantamos a igreja aqui, nos primeiros cultos, nós vimos todos os cultos cedo. Esse costume eu queria que voltasse. Nós víamos mais cedo, nós botávamos a mesa ali, tomávamos café, conversávamos, ríamos. Essa é uma marca que não pode ser perdida da igreja. Essa igreja se reúne para celebrar coisas comuns da vida. Os crentes traziam nos lábios sorriso em vez de murmuração. Eles enfrentavam as dificuldades não com queixumes, mas com confiança em Deus e solidariedade fraterna. O culto era uma festa. Eles louvavam a Deus no templo diariamente. A vida de Deus transbordava a igreja. Alguém que já viu aqui uma pregação de um ex-traficante? Alguém já viu? Não. Na vida. E várias vezes. É sucesso. De um ex-prostituta. Já viu? Sim, certo? Ex-matador de aluguel. Tá vendo? Tá vendo? Eu matei. Meu nome é Guina. Não, Guina, eu não crente. Bom, ex-estrela, ex-famoso, ex-cantor disso, ex-cantor daquilo. Não, vocês já viram? Quem de vocês já viu o testemunho de um ex-murmurador? Já viu? Não. Porque murmurador é pecado de crente, murmuração é pecado dos nós. Esse fofoqueiro, meu irmão, eu quero dar um testemunho para vocês. Eu era fofoqueiro, eu fazia fofoca, mas hoje eu sou crente.
Não combina, né? Ah, tem que dizer, pega que tem, cara. Um ex-murmurador irmão reclamava de tudo. Se estava chovendo, reclamava da chuva. Se estava calor, reclamava do sol. Se estava frio, reclamava do frio. Se estava calor, reclamava do calor. Era horrível, irmão. Mas hoje eu não murmuro mais. Já viram? Não, porque a gente celebra a Deus. E com as mãos levantadas, bendizemos a Deus, cantamos, somos corpo. E assim, depois, que droga esse sol, essa chuva. Essa igreja ela não é assim. Oitava marca, eles adoram a Deus com entusiasmo. Uma das marcas dos crentes cheios do Espírito Santo é que eles louvam a Deus com entusiasmo. O seu culto é diferente. Lógico que isso não é divorciado da vida com Deus, mas apenas uma consequência. Olha para mim aqui. É impossível sermos cheios do Espírito Santo, sermos tomados por Deus assim. Não. Karine, eu estou muito feliz, mas é por dentro. Não, por dentro eu estou dando gargalhada. Eu estou assim com essa cara por fora, mas por dentro eu estou morrendo de rir. É impossível alguém ser cheio, transbordando de Deus. Assim, o culto, assim. Quem tem culto na vida, tem vida no culto. Quem tem culto na vida, tem vida no culto. Quem cultua no dia a dia, quando cultua junto com o povo, quando cultua junto com a igreja, é diferente. Tem vibração, tem paixão, porque o nosso culto ele não é só racional, ele também nós adoramos a Deus com o nosso coração. É impossível igrejas que parecem cemitérios se reúnem para cantar que é melhor que calem a boca, cantando com desânimo, sem vida. Essa igreja não, ela é viva. Os nossos cultos ultimamente, eles são frios, secos, porque muitas vezes a nossa vida está assim, sem fervor, sem alegria. Uma igreja vibrante canta. Os muçulmanos têm mais de 1 milhão de seguidores, mas eles não cantam. A igreja é um povo que canta. Os primeiros registros históricos da igreja, que foi feito por Plínio, um jovem, ele dizia, eles se reúnem todos os domingos pela manhã, e eles cantam ao homem chamado Jesus, e eles cantam para ele como se eles fossem um Deus. É uma carta que ele escreveu no imperador do segundo século. Eles se reúnem todos os domingos e cantam para o tal de Jesus aí, e cantam como se ele fosse Deus. A igreja cantava. Paulo e Silas estão presos e eles estão cantando. A igreja canta. Como está o teu culto? Você faz culto em casa, se reúne em casa com o marido, a mulher, os filhos e cultua em casa. Tem um momento de ouvir um louvor. Aqui, olha essa pregação, olha esse vídeo aqui do John Piper, olha que bonito, olha o que Deus está falando aqui. Tem pulsação, tem vida. Quando está lendo a palavra, derrama as lágrimas sobre o texto. Tem isso. Nono, ela é uma igreja simpática. Essa igreja, eles não são santarrões. Já estou terminando. Eles não são santarrões assim. Não. Nós somos os azulzinhos de Deus. Cadeteada e já era. Não. Rateou, deu. Desce. Não. Eles são uma igreja simpática aos olhos da sociedade. Versículo 47. Contando com a simpatia de todo o povo. Cara, quem não quer fazer parte de um povo desse? Quem não quer estar junto com esse povo aqui? A igreja de Jerusalém desfrutava de uma boa reputação na cidade. Os crentes davam um testemunho irrepreensível. Eles eram uma referência para os não crentes. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. Eu vejo pessoas chegando no nosso meio, olha para mim. Ninguém se levanta e vai apertar a mão da pessoa. Eu fico louco com isso. Só queremos ficar no nosso grupinho, falando nossa conversinha. Nosso papel é acolher, é trazer, é incluir. Quando as pessoas chegavam na igreja, elas eram acolhidas com alegria e profunda simpatia. O povo que mais adota crianças órfãs
Os orfanatos foram criações dos cristãos. Nos 3 primeiros séculos, os cristãos adotavam todas as crianças abandonadas e órfãs. Isso impactou o mundo da época. Eles entenderam que eram filhos adotivos de Deus. A adoção é uma expressão de Deus em nós. Nos 3 primeiros séculos, os caras começaram a ver: peraí, cara, esse povo é diferente. Eles cuidam dos nossos filhos. As crianças que nós abandonamos, eles estão cuidando. Foi o primeiro povo a valorizar a infância, foram os cristãos. Porque Jesus, quando veio como criança. Ele se identificou com a infância. No ano de 325, no concílio de Niceia, decretou-se que os hospitais deveriam ser estabelecidos sempre onde houvesse uma igreja cristã. Essa tradição continua até os dias de hoje. Muitos hospitais foram estabelecidos por igrejas católicas, presbiterianas e batistas. A Cruz Vermelha foi fundada por um cristão, Henry Dunant, quando houve o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. O governo americano chamou a Cruz Vermelha e o Exército de Salvação, 2 entidades cristãs, e repartiram o dinheiro e disseram: administrem vocês como vocês vão cuidar da nação. Sabe o que é isso? É uma igreja que cai no gosto do povo, porque vive para o povo, vive em prol do povo. Inúmeras igrejas e instituições cristãs trabalham para ajudar os necessitados, mães solteiras, moradores de rua, famintos, doentes, idosos, pobres e pessoas que sofrem abusos. Organizações com uma visão mundial gastam mais de $1 bilhão por ano para oferecer misericórdia em suas mais variadas formas a pessoas carentes em todo o mundo. A misericórdia que eles oferecem inclui abrigo, comida, água, cuidados médicos e educação. As principais faculdades do mundo foram fundadas por cristãos: Harvard, Princeton, crentes. Essa é uma igreja que cai no gosto do povo, que é simpática pelo povo. Minha pergunta é: que igreja nós estamos tendo no Brasil hoje? Como nós somos conhecidos no país hoje? Como o povo do golpe? Como o povo do roubo? Como o povo do jeitinho? Como o povo que não ama as pessoas? Se a nossa igreja deixar de existir em Porto Alegre hoje, a cidade vai sentir falta da gente? Alguém da cidade vai sentir falta da gente? E último, essa aqui é uma igreja que cresce diariamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa igreja, ela cresce para cima, sim, mas ela também cresce para os lados. Não é um crescimento de clube, não. Quantos anos vocês são igreja? Nós somos igreja desde 1915. Cara, eu congreguei numa igreja. O Marcelo se lembra? Nós estávamos no culto uma vez na rua, num culto ao ar livre no domingo. Uma ideia de girino, fazer cultos ao ar livre no domingo. Não faça isso, isso é ideia de girino. Cultos ao ar livre no sábado. É óbvio. As pessoas veem o Faustão no domingo e dormem. Ninguém vai ouvir a tua pregação no domingo. Lá estão eles domingo de tarde numa praça, parecendo um bando de retardado, uma praça vazia, e eles cantando que eles são livres para saracotear, para correr, para pular, e tem lençol, e tem bambolê, e tem um monte de coisa, e tem uns meninos que querem parecer menininha dançando, e está todo mundo dançando. E quando o pastor pegou o microfone e disse assim: nós somos uma igreja que estamos há 85 anos nesse bairro, e eu disse: não! A igreja morta, 85 anos, com Pedro, Tiago e João dentro do mundo. A igreja de Jerusalém em 30 anos pregou para o mundo todo. Essa igreja cresce. Se vocês são ovelhas, se vocês não geram ovelhas, vocês são ovelhas doentes. Essa igreja cresceu para o alto, para os lados. Ela mostra vida, mas ela também mostra números. Ela impactou a sociedade pelo seu estilo de vida. Hoje nós possuímos 2 extremos: a numerolatria. Não, quanto mais melhor. Vem, a igreja vem que tem neném. É nós varão. Vem do jeito que está e fica do jeito que está. Não dá nada. E
tem do outro lado da igreja a numerofobia. Tem medo de número. Não, vamos continuar com os nossos cultos com órgão. Não, mais um se converteu. Vamos examinar a vida dele durante 85 anos. De repente a gente batiza ele no fim da vida dele. Não! Ou é numerolatria ou é numerofobia. A gente tem que entender que a qualidade vai gerar quantidade, sim. Ah, não concordo, Jackson. Atos 1,15, 120 membros. Atos 2,41, 3.000 membros. Atos 4,4, 5.000 membros. Atos 5,14, uma multidão é agregada à igreja. Atos 6,7, o número dos discípulos é multiplicado. Atos 9,31, a igreja se expande para a Judéia, Galiléia, Samaria. Atos 16,5, igrejas são estabelecidas e fortalecidas no mundo inteiro. Para dormir pensando nisso. Primeira marca, a igreja é comprometida com a palavra. Segunda, ela é marcada pela comunhão. Terceira, ela persevera na oração. Quarta, ela tem temor. Quinta, ela é generosa. Sexta, elas têm reuniões regulares. Sétima, uma igreja que transborda alegria e felicidade. Oitava, eles adoram a Deus com entusiasmo. Nono, uma igreja simpática aos olhos da sociedade. E último, uma igreja que cresce diariamente. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja vinda de 180 nós queremos ser? Que tipo de igreja nós vamos ser no dia de hoje? Na reunião dos homens ontem, eu falei para eles que somos uma série sobre Sansão. Sansão nasceu em um período, em uma época. Deus queria Sansão vivo ali. Eu falei isso no culto passado e eu vou repetir hoje aqui. A tua vida existe na época chamada hoje por um propósito. Deus tem um propósito na tua vida do hoje. Vamos ficar de pé, pessoal. Alguém aqui está atrasado no carnaval? Não? O Stefano vai cantar uma canção. Eu vou pedir que cada um, nesse momento, se desligue de quem está do seu lado. Olhe você em Deus. Ele vai cantar. Pode cantar És Nosso Deus? Feche seus olhos, igreja. Vamos cantar. Enquanto o Stefano canta, nós vamos orar. Depois nós vamos participar da ceia. Feche os olhos. Feche os olhos.
Senhor, reunidos como igreja. Te pedimos que nós possamos caminhar rumo à estatura de igreja bíblica, de uma igreja verdadeira. Dá-nos essas marcas que a igreja de Atos tinha, Senhor. Opera em nós mediante a pregação da Tua Palavra, mediante o poder do Teu Espírito Santo, perdoando os nossos pecados, perdoando nossas falhas, nossas transgressões e moldando nossa vida conforme a imagem do Teu Filho. Por favor, Jesus. Por favor, Senhor. Nós não queremos ser apenas uma igreja legal, bacana, que se reúne de vez em quando, que canta algumas músicas, que tem uma vida social. Não, nós queremos ser uma igreja, Senhor, que faça diferença nessa cidade. Planta essa verdade no coração de cada um que aqui está, Senhor. Planta essa verdade no coração de cada um que aqui está, meu Deus. Planta essa verdade, tatua, grava essa verdade no coração dos Teus filhos. No nome de Jesus. Dá-nos comunhão, dá-nos consideração pela Tua Palavra, dá-nos temor, dá-nos, Senhor, singeleza de coração, alegria em partilhar o pão uns com os outros. Dá-nos temor, dá-nos a revelação, dá-nos a iluminação na Tua Palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome